Jairade, Gerard. que a gente tá para responder o exercício do 9º capítulo, que é da aula 9 do Bhagavad Gita. E as pessoas que responderam, gratidão pelas respostas, por estar sempre falando a sua própria opinião, citando versos, escrevendo à mão, como a gente pede, para que fortaleça o aprendizado, para que você memorize, compreenda mesmo o que você está escrevendo e estudando acerca do Bhagavad Gita, que é esse livro maravilhoso, que é considerado até uma Bíblia hindu. Bhagavad Gita como ele é, que é uma conversa do Senhor Krishna com Arjuna. Então, a gente respondendo aqui o exercício do capítulo 9. Então, lembrando que esse curso introdutório, ele está sendo acompanhado por essa turma de alunos, que são vocês aí, mas os vídeos estão sendo deixados no YouTube. Vocês aí estão ajudando a gente, porque à medida que a gente vai fazendo as aulas, estamos conectados com vocês e a inspiração de vocês, a presença de vocês, está inspirando a gente a continuar nesse ciclo, tá certo? Então, esses exercícios, eles assim não são respondidos assim como certo e errado, corta, não valeu o ponto, não é isso. A gente está aqui fazendo um estudo de conhecer o texto do Gita. Então, cada um vai ali, dentro da sua capacidade, do seu tempo, do seu intelecto, da sua rendição a Krishna, tentar estudar o texto da melhor forma possível. Tá? Então, aqui essas respostas que a gente está dando a essas perguntas, elas vão estar aqui engajadas dentro da ideia que foi feita a pergunta dentro do texto. Tá? Então, mas a gente não desconsidera a pergunta de vocês, as respostas de vocês. As respostas de vocês têm inspirado muito a gente, tá certo? Então, é só para que facilitar a correção aqui, cada um veja aí o ponto que não viu antes e que precisa ver também, e aí aprofunda mais no texto. É um curso introdutório para aprender a estudar. Então, a gente vai trazer algumas questões de pontos que são importantes para ter a primeira visão do capítulo. Tá? E depois, posteriormente, a gente faz questões mais aprofundadas no curso completo. Sim, e tem gente que está até respondendo de forma mais aprofundada. E o que a Isso. gente pede é Pode- básico, isso. né? Só para compreensão. Eu fico de cara assim, com a resposta de vocês, assim, inspira mesmo, eu fico impressionado. Mas vamos lá, para não prolongar muito o tamanho do vídeo. Então, vou ler a pergunta, tá? Parabéns por chegar até aqui, ó estudante da Gita. Você é um guerreiro no campo de batalha da vida e, assim como Arjuna, está realizando suas batalhas buscando a orientação da consciência suprema. Que esta sagrada conversa sobre o conhecimento acerca do yoga divino possa te guiar na guerra contra as flechas dos maus pensamentos. O capítulo 9 descreve o conhecimento mais confidencial. Qual é este conhecimento? A gente encontra nos versos do 1 ao 3 que o conhecimento mais confidencial é a devoção a Krishna, que a gente denomina como Bhakti Yoga. Então, Bhakti Yoga é a ciência devocional. Nesses versos, Krishna vai dar uma visão, né? Ele vai falar no segundo verso. Esse é o rei da educação. Ele concede uma percepção direta do eu. Mas no decorrer do capítulo você vai ver que ele está tratando sobre devoção. Está falando sobre amor a ele. Fixar a mente nele, oferecer alimento a ele. Então é isso que ele está falando no capítulo. Tá? Qual a qualificação que alguém deve ter para poder entender este ensinamento? Ele também respondeu isso nesses versos introdutórios. Sim, a segunda pergunta é o verso 9, que ele fala... Isso aqui é ainda na primeira questão. Desculpe. Qual é a qualificação que alguém deve ter para poder entender este ensinamento? A qualificação é sempre... A qualificação é você não ter inveja. Você encontra nos primeiros versos que ele fala que é por isso que ele vai falar isso para Arjuna, porque você não me inveja. Exatamente. Ele não inveja. Por isso, ele diz assim, meu querido Arjuna, porque você não me inveja, nunca me inveja, eu lhe transmitirei esse ensinamento e compreensão. Veja bem, para você entender a ciência da devoção a Krishna, a ciência de se devotar, você precisa não ter inveja do objeto de adoração que você está se aproximando. Tá? Geralmente, no mundo material, a gente, quando se aproxima de uma pessoa influente,
que a gente admira, geralmente a gente tem um interesse por detrás ali, você está entendendo? Você não está indo ali simplesmente porque aquela pessoa ali é influente e tal, você sabe que ela pode te indicar um emprego, uma coisa, não é assim. Você admira muito alguém profissionalmente, por exemplo. Aquela pessoa é um médico importante, você é médico, estudante de medicina, você se aproxima daquele médico ali porque você quer que ele lhe facilite, lhe abra as portas, lhe transmita conhecimento. Então, existe um interesse por detrás. Já que aqui Cristo está dizendo a ciência da devoção exige de você a liberdade da inveja de Krishna. O que é difícil, porque qualquer um que esteja no mundo material é porque invejou a Deus. Isso é um conceito profundo. Você pode, como assim? Eu não invejo Krishna, mas se você tem um interesse por desfrute, por dizer que determinada coisa é minha, eu tenho um sentimento de posse e digo isso é meu, é porque eu estou querendo usurpar o local de Cristo, que ele é o proprietário supremo. Então essa mentalidade existe dentro de mim, existe dentro de você também, né? Eu acredito, né? Pode ser que não, mas qualquer um que tenha o desejo de posse, ele está invejando Deus. Qualquer um que queira ser o desfrutador, eu quero saborear essa comida, eu quero... Então esse espírito de desfrutador, né, também é uma inveja de Cristo. Criticar a outra pessoa, né? A gente está trazendo aquelas más qualidades para a gente, acaba trazendo o fator inveja. A inveja é um sentimento sutil que ele precisa ser trabalhado, tá? E aqui a gente precisa se libertar da inveja para poder ter devoção a Krishna. Então, é um processo gradual. Se libertar do desejo de desfrute, se libertar do sentimento de posse e perder a inveja de Krishna é um processo natural da prática da Bhakti Yoga, tá? Mas o mínimo aí precisa ter. Então, para poder aceitar que Krishna é Deus, que ele precisa ser adorado. Alguém que não é devoto vai ouvir o capítulo 9 e vai dizer, eu vou adorar Krishna, eu quero adorar Krishna, porque não tem fé, né? Que é a próxima pergunta até, né, Krishna? Qual é a má qualidade que impede alguém de compreendê-lo? No verso 3 ele fala que é aquele que não tem fé. Exato. Adorar outros deuses. Está respondido no verso 3, quer ver? No verso 3, Cristo diz, aqueles que não são fiéis nesse serviço devocional não podem me alcançar aos subjugadores dos inimigos. Por isso, eles voltam a trilhar o caminho do material. Isso, eles não são fiéis. Se não é fiel, não tem fé. Essa foi a questão, né? Então, era entender que aquelas pessoas que não têm a fé, ela não pode praticar a devoção. O caminho da devoção está fechado para essas pessoas, tá certo? Existem outros caminhos que Krishna já descreveu no Gita. Ele não dá só a opção da devoção. Veja bem, que a devoção aqui, ele dá para aquele que não inveja ele, que é amigo dele, né? Que admira Krishna. Aí ele dá esse caminho mais fácil, mais rápido, mais efetivo, que consegue um benefício mais elevado. Mas existem outros caminhos. Quem não tem fé em adorar Krishna pode seguir o caminho do conhecimento, da renúncia, se abster completamente de alimentação, de respirar e tudo, que é impossível, que a Arjuna já disse, não dá para mim, tá? Parar de trabalhar não dá para mim. Eu preciso trabalhar, eu preciso agir, eu preciso comer, eu preciso me divertir, né? Então, Krishna está dizendo para ele que o caminho da devoção é o melhor para ele. É o mais fácil e mais rápido, tá certo? Segunda pergunta. No verso 4, Krishna declara que, sob sua forma manifesta, ele penetra todo o universo. Em seguida, ele descreve sua opulência mística como a capacidade de estar em toda parte e não fazer parte. Mais adiante, o Senhor explica como o ciclo da criação, manutenção e aniquilação e toda a ordem cósmica trabalha pela sua vontade. Então aqui está fazendo um resumo do conteúdo do capítulo 9, né, até os primeiros versos, os primeiros 10 versos, se eu não me engano. Aqui ele está fazendo essa descrição desse conhecimento. Ele declarou a sua forma manifesta, que tudo penetra, que é impessoal. Né? Ele descreveu como que ele tem a capacidade de estar presente em tudo e ao mesmo tempo estar a parte de tudo. E como que ele está trabalhando no ciclo da criação, da manutenção, da aniquilação. Toda a ordem cósmica trabalha pela vontade dele. Depois de Krishna se referir a Arjuna como Dhananjaya, aí aqui até facilitou, porque você vai em cima do verso, quando Krishna chama Arjuna de Dhananjaya, você vai lá e lê o verso. Né?
que quer dizer conquistador de riquezas. A verdadeira riqueza é o amor divino, é a devoção, né, do coração da pessoa, a fé. E ele dá o ensinamento de que mesmo realizando grandes trabalhos universais, Krishna, ele está ocupado na criação, na manutenção, na aniquilação do universo material, ele executa todos esses trabalhos para manter a ordem cósmica. Ele dá o ensinamento de que mesmo realizando grandes trabalhos universais, ainda assim ele, Krishna, não está preso a esses trabalhos, a eles. Qual é o exemplo de Krishna que nos ensina a estar livre da identificação com o trabalho? Verso 9, que ele dá o exemplo de como que ele é o observador neutro. Isso. Lendo o verso especificamente, o Dhananjaya, todos esses trabalhos que ele descreveu anteriormente, que ele executa para manter a ordem cósmica, não podem atar-me, ou seja, eu não me enredo no karma. Por mais que eu trabalhe, eu não paro de agir por um instante. Ele já ensinou isso lá no capítulo 4. Olha, eu não paro de agir um instante. Não existe um momento que eu pare de agir. Se eu parasse de agir, por um momento todos os mundos desabariam. Eu seria a causa da população indesejada. Ninguém ia cumprir mais o seu dever. Mas eu executo o meu dever desapegado. Então aqui Krishna diz a chave, eu estou sempre desapegado. Quando você trabalha de forma desapegada, você não se enreda ao trabalho que você executa. Olha, eu trabalho desapegado e de todas as atividades materiais, como um observador neutro, que foi o que a Krishna Chaitanya chamou a atenção, que é manter-se como observador. Isso pode ser na meditação inicial, que você observa a sua respiração como um observador. Terceira pergunta. Na terceira pergunta, ele fala o seguinte: o que acontece com aqueles que se deixam atrair por opiniões demoníacas e não estudam a natureza transcendental de Krishna? É o verso 12. Aqueles que estão assim perplexos deixam-se atrair por opiniões demoníacas e ateístas. Estando mergulhados nessa ilusão, suas esperanças de liberação, suas atividades fruitivas e seu cultivo de conhecimentos são todos destroçados. Então a pessoa acaba perdendo tudo, até mesmo tudo que você avançou, né, o seu cultivo do conhecimento, as suas atividades fruitivas, tudo é destroçado a partir do momento que você está mergulhado na ilusão. Esse aí é a terceira pergunta, a terceira resposta, não é isso? Quarta pergunta. Quarta pergunta, qual é a ocupação das grandes almas que não se iludem? E qual é o seu propósito? É o verso 13 e 14. É o serviço devocional. Isso. Eles estão ocupados em serviço devocional. Ó filho de Prita, aqueles que não se iludem às grandes almas estão sob a proteção da natureza divina. Isso é importante ressaltar aqui, que não foi falado na aula, tá? Estão sob a baixa proteção da natureza divina. Então, todos nós que estamos aqui nascendo e morrendo desse mundo material, nós estamos sob a jurisdição da natureza material, que é a energia externa de Krishna, conhecida como Maya, ou Mahamaya, a grande ilusão cósmica que faz nos pensar que somos esse corpo. Mas aquele que se ocupa em serviço devocional, o que quer dizer serviço devocional? Recapitulando, não é só o Karma Yoga, vai além do Karma Yoga, porque além dele estar desapegado do resultado do seu trabalho, executando o trabalho sem apego ao resultado, ele oferece o resultado ao divino, em devoção. Então ele cultiva aqui um amor, existe um ato de amor. Além do desapego, o desapego é o que nos possibilita chegar à plataforma de amor. Veja bem, muita gente confunde amor e apego. Eu estou apegado, eu estou amando. Às vezes eu considero que o amor é o apego que eu tenho a alguém. Não, o amor ele liberta, ele está desapegado. Então, aquele que está desapegado, que
do fruto do seu trabalho, ele acaba desenvolvendo o amor, que é a devoção, e ele pode realmente amar a Deus e oferecer o fruto do seu trabalho a Deus. Então, aquele que se ocupa em serviço devocional, servindo a Deus, ocupando todas as suas atividades em serviço, ele está sob a proteção da Yoga Maya, que é a energia divina. É diferente da Maha Maya, a ilusão material. Aqui todos nós estamos sob o jugo da energia material, mas as grandes almas ocupadas em serviço devocional verdadeiro, que estamos trilhando esse caminho, eles estão sob a proteção da energia divina. Aqui é a Yoga Maya, a energia interna de Cristo. A energia externa é onde estamos sobre a ilusão material. E a energia interna é aquela que protege aqueles que se ocupam em devoção, em amor. É a energia do amor divino. É uma outra forma de Maya, só que é a forma de Maya do amor. A forma da ilusão do amor. Onde eu posso me relacionar pessoalmente com Deus. Então, no verso 13 ele fala: ó filho de Prita, aqueles que não se iludem, as grandes almas, estão sob a proteção da natureza divina, que é isso que a gente está comentando. Eles se ocupam completamente em serviço devocional, porque sabem que eu sou a original, inexaurível, suprema personalidade de Deus. Então, eles têm um conhecimento, por que eles se ocupam? Porque eles sabem, eles têm um conhecimento acerca de quem é Krishna, das glórias dele, e por isso eles dedicam tudo a Krishna, que é o verdadeiro eu de todos os seres. Verso 14, sempre cantando minhas glórias, esforçando-se com muita determinação, prostrando-se diante de mim, estas grandes almas adoram-me perpetualmente com devoção. Quinta pergunta. Após descrever de forma preliminar a ocupação e consciência de uma grande alma, Krishna começa a falar nos versos 15 sobre aqueles que o adoram indiretamente através da forma universal ou dos inumeráveis semideuses, poderes da natureza, que almejam os prazeres dos sentidos. O que eles conseguem ao executar semelhantes sacrifícios védicos? É o verso 21. Quinta pergunta, o verso 21. Após desfrutarem desse imenso prazer celestial dos sentidos, e tendo se esgotado os resultados de suas atividades piedosas, eles regressam a este planeta mortal. Logo, aqueles que buscam o prazer dos sentidos, sujeitando-se aos princípios dos 3 Vedas, conseguem apenas repetidos nascimentos e mortes. Então, o verso 20 também ele descreve um pouco, ele fala assim, aqueles que buscando os planetas celestiais estudam os Vedas e bebem o suco soma, adoram-me indiretamente. Então, aqueles que adoram os semideuses, os poderes da natureza, estão adorando Deus indiretamente, porque também estão praticando uma forma de devoção deturpada, porque é fruitiva. Purificados de reações pecaminosas, eles nascem no piedoso planeta celestial de Indra e gozam de prazeres divinos, até se esgotar o resultado das suas atividades piedosas, seu saldo piedoso, como a conta bancária que vai sendo gasta pelo desfruto dos sentidos. E aí eles acabam nascendo de novo no mundo material, no planeta terrestre. Tudo é mundo material aí, né? Mas eles acabam nascendo novamente na Terra e se sujeitando ao ciclo do Sansara. Então, por isso que eles ficam presos ao Sansara. Sexta pergunta. Krishna diz que aqueles que não conhecem sua natureza transcendental acabam caindo. Qual é essa natureza e por que eles caem? Verso 24. Eu sou o único desfrutador e senhor de todos os sacrifícios. Então, essa é a natureza de Krishna. Portanto, aqueles que não reconhecem minha verdadeira natureza transcendental acabam caindo. Por que caem? Porque eles acabam querendo ser o desfrutador. Porque a pessoa acaba se perdendo na luxúria, desejo pessoal. Reconhecer Deus como Senhor Supremo de todos os sacrifícios, não reconhecendo isso, acaba caindo. Porque acredita ser o desfrutador, é o egoísta, é aquele que não consegue ver Deus como a suprema personalidade. Então, a última pergunta é, após Krishna descrever a si mesmo como tudo que existe, ele disse, não existe nada além de mim, né? Podemos concluir que não existe nada além de Deus. Ainda assim, no verso 25 do capítulo 9, Krishna afirma que aqueles que o adoram viverão com ele, mas aqueles que adoram deuses e demônios viverão entre tais seres. Como podemos entender isso? Vamos ler o verso 20 e... quanto que ele disse? No verso 25. Ele fala no verso 25. Isso, no verso 25. Aqueles que adoram os semideuses nascerão entre os semideuses.
Aqueles que adoram os ancestrais irão ter com os ancestrais. Aqueles que adoram os fantasmas e espíritos nascerão entre tais seres, e aqueles que me adoram viverão comigo. Então Krishna disse, não existe nada além de mim. Mas, dependendo com o que você está adorando, você vai alcançar. Por quê? Porque você está vendo apenas uma parte separada do absoluto. Quando você está vendo deuses, demônios, você está vendo partes separadas, tá certo? Aquilo que você agrada a sua mente, você diz é prazeroso. Aquilo que desagrada é ruim. Então, o que é bom e mal é uma dualidade material. Deus, ele é tudo. Mas aquele que tem uma visão separada, ele vai acabar vendo apenas uma pequena porção da verdade. E aí ele vai estar naqueles níveis inferiores de compreensão, até que ele chegue à compreensão de que Vasudeva Sarvamiti, Vasudeva é tudo. A consciência, Deus é tudo o que existe. Aí ele vai poder alcançar Krishna, a sua morada suprema. Tá certo? Então, a gente deve entender qual é o nosso objeto de devoção. Devemos ter uma devoção direcionada para o absoluto. Jai Radhe. Gratidão.